Fala galera do canal Ajuda Aí. Então nessa videoaula vamos falar um pouco sobre termodinâmica, que por ser um assunto muito extenso, eu vou dividir em várias partes para que fique melhor de você assistir os vídeos. E hoje nessa aula vamos falar um pouco sobre o que diz a lei zero da termodinâmica, falar sobre dilatação e as unidades de calor. Bem, é importante frisar que a lei zero da termodinâmica ela remete à temperatura. E a temperatura é muito importante no ramo da engenharia, porque é vital que você quantifique a quantidade de energia que um corpo está submetido. Então, eu vou dar vários exemplos aqui. Então, temperatura nada mais é do que a quantificação, ou seja, o grau de energia das moléculas de um determinado sistema. E aí a gente vê um velho e clássico, uma clássica definição que nos diz o seguinte: se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, A e B estão em equilíbrio entre si. Então o que isso quer dizer? Se dois corpos A e B estão em equilíbrio com o terceiro corpo C, ou seja, A está em equilíbrio com C e B também está em equilíbrio com C, isso quer dizer que esses dois corpos estão em equilíbrios entre si. Mais para frente, vamos falar sobre isso. O que é esse equilíbrio térmico? É a relação da variação de temperatura, da transferência de calor. A gente vai ver isso bem na calma. E aí nós temos três escalas de temperatura que são as mais utilizadas. E aí nós temos grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Note que Kelvin não possui grau, é apenas Kelvin. Essa unidade ela é mais utilizada em laboratórios e pesquisas. No Brasil nós utilizamos a escala grau Celsius e nos Estados Unidos e em outros países utiliza-se a unidade Fahrenheit. Por isso que é muito estranho a gente já ver em filme 60 graus Fahrenheit e eles falarem que está tranquilo e tal, 100 graus Fahrenheit, a gente fica caramba. Mas para achar a relação de temperatura nós fazemos o seguinte: nós adotamos um ponto entre as três escalas, sabendo os seus máximos e mínimos. E um breve detalhe: o zero absoluto, ou seja, a menor temperatura que foi encontrada, foi de 273 Kelvin. E aí, para reencontrar a relação entre temperaturas, e isso nós vamos fazer também nos exercícios, nós temos o seguinte: eu faço a divisão dessa diferença por essa, ou seja, temperatura em graus Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, temperatura em Kelvin menos 32 sobre 212 menos 32, e a temperatura em Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273. E aí, se nós fizermos simplificações, nós vamos encontrar essa relação aqui, ó. Então, se eu quiser transformar de grau Celsius para grau Fahrenheit, basta isolar essa parcela aqui, substituir os valores que eu tenho e encontrar na outra unidade. Se eu quiser transformar de grau Celsius para grau Fahrenheit, cancela-se esses dois 5 e basta somar de grau Celsius para Fahrenheit, basta somar 273. E aí vamos falar um pouco sobre dilatação. Dilatação ocorre, aqui é uma representação bem esquemática e simples, mas que nos vai dar uma definição bem legal. Se nós temos várias partículas e eu fornecer calor para elas, lógico que está bem exagerado, mas essas partículas com energia começam a se movimentar e começam a aumentar o volume, a área, o comprimento que elas ocupam. Então nós temos três tipos principais de dilatação. Nós temos a dilatação linear, ou seja, você pode imaginar uma barra, por exemplo, que ao aquecê-la, ela terá uma variação linear de comprimento. E aí essa variação de comprimento será dada pela fórmula de L0 vezes alfa vezes delta θ. Esse alfa aqui é o coeficiente de temperatura, de dilatação linear, perdão. Para cada material existe um tipo de coeficiente de dilatação. Essa variação de temperatura é a final menos inicial. E também nós podemos ter
A superficial, ou seja, uma área que ao aquecê-la terá um aumento dessa área. E aí, para calcularmos a variação dessa área, será a área inicial vezes beta vezes delta θ. O que é esse beta? Se eu tenho que o coeficiente de dilatação linear é alfa, então eu vou ter alfa vezes alfa, então beta igual a 2 alfa. E para o mesmo raciocínio utilizamos para volumétrica. Então, variação do volume seria variação inicial vezes gama vezes delta θ, onde gama é igual a 3 alfa. E aí alguns exemplos de dilatação. Trilhos de trens precisam ter intervalos espaçados para que eles dilatem e não aconteça o que aconteceu aqui. Ou seja, se eu tenho uma longa distância, ou seja, um longo comprimento de trilhos, durante o dia, ao receber calor do sol e outros meios, ele vai querer dilatar, ele vai querer aumentar. Se tiver pequenas seções, essas seções são pequenas, mas elas se encontram e o trilho permanece normal. Mas pode acontecer o caso também de uma calçada que ela não tem para onde crescer, para onde dilatar, e aí só sobra para cima, porque para baixo tem terra, e aí ela quebra. Isso aqui também é muito decorrente em estradas, pontes também a gente vê aquele tutuc, tutuc. Ali são espaços propositais para que a ponte dilate em segurança. E nós temos também aviões. Devido ao atrito exercido pelo fluido do ar, a fuselagem tende a dilatar. Então existe toda uma preocupação com o comportamento dessa fuselagem para que, dilatando e voltando à temperatura normal aqui embaixo no solo, ela não sofra uma avaria e possa vir causar um acidente. Um outro exemplo também agora bem prático da mecânica, nós temos aqui um cordão de solda. Essa aqui é o cordão de solda pelo processo MIG. E aí o que acontece? Como a fusão aqui acontece a elevadas temperaturas, existe uma preocupação do coeficiente do material que está sendo depositado com o material que eu estou querendo fundir. Pelo processo de eletrodo revestido, que é curiosidade, quando eu faço esse cordão de solda, fica uma camada protetora de escória, que é justamente para proteger esse cordão de solda. E aí quando eu faço o processo de solda e eu espero esfriar, e eu venho com o martelinho aqui e ela quebra facilmente. Por quê? Porque esse material de adição e a escória possuem coeficientes diferentes de dilatação. Ou seja, o metal contrai com um coeficiente e a escória com outro. Por isso que elas são fáceis de remover. Se você tem curiosidade, pesquise no YouTube que você vai encontrar. Vou tentar deixar no link na descrição alguma informação. E aí, para finalizar, falar de unidades de calor. Uma das principais unidades que nós vamos usar é a caloria, ou simplesmente cal. A caloria é a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grau de 1 grama de água. E aí, na unidade inglesa, nós temos o BTU, o British Thermal Unit, que é a mesma coisa, só que é para aquecer 1 libra de água, também para a variação de 1 grau Celsius. E no SI, nosso tão conhecido e velho SI, nós temos o Joule, que é representado pela letra J maiúscula. E aí, nós podemos estabelecer essa relaçãozinha aqui, onde uma caloria equivale a 3,968 vezes 10 a menos 3 BTU, que equivale a 4,1868 Joule. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou fazer exercício agora sobre essa parte introdutória aqui, para poder dar uma fixação melhor. Se você gostou, se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, e deixe um joinha que isso ajuda demais o nosso trabalho. Valeu e até a próxima.